Olá pessoal, saudações a todas e a todos. Meu nome é Tiago, sou professor no Departamento de Geomática da UFPR, nas disciplinas de topografia, e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula dentro do módulo Conceitos Básicos. Na aula de hoje a gente vai ver modelos da Terra, sistemas de coordenadas, objeto da topografia, tipos de levantamentos topográficos e as normas técnicas relacionadas à topografia. O nosso plano de aula roteiro está disposto nos seguintes itens. Introdução, vamos falar da definição de geodésia, os modelos da Terra, superfície física, elipsóide e geóide, sistema de coordenadas, onde a gente vai tratar das coordenadas geocêntricas, cartesianas e geodésicas, sistema de referência terrestre, objeto da topografia, com definição de topografia e o plano topográfico e coordenadas topográficas, e, finalmente, os tipos de levantamentos topográficos e as normas técnicas que a gente tem relacionadas à topografia atualmente. Okay? Pessoal, para a gente começar, vamos iniciar aí por um contexto mais amplo, né, com a geodésia. Vocês viram na aula de apresentação de topografia que a geodésia é a ciência que se encarrega do estudo da forma da Terra, suas dimensões e do campo de gravidade terrestre. E a topografia é uma ciência ligada, então, às ciências geodésicas, né? Assim como o sensoramento remoto, que é uma ciência que se encarrega da obtenção de dados a partir de plataformas aéreas e orbitais, como, por exemplo, vante, avião e satélites ou ônibus espacial. E a cartografia, que é a arte e a ciência da representação de tudo aquilo que a gente obtém de medição na superfície física da Terra. Okay? Bom, já que a definição, né, já leva a gente aqui para o estudo da forma da Terra, a pergunta básica que a gente faz aqui então para introduzir aqui a questão de modelos da Terra é: qual a forma da Terra? Okay? Então vamos dar uma olhada primeiramente aí nesse contexto mais geral. A forma real da Terra, na verdade, é a superfície física topográfica, né? Essa que a gente pisa, né? Essa que a gente efetua as medições, né? E ela é, na verdade, impossível de ser descrita matematicamente a partir de uma função, né? Como a gente faz, por exemplo, com uma esfera ou até com um elipsóide, como a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Bom, a solução, então, para que a gente possa ter dados de distâncias, né, perímetros, áreas, coordenadas, por exemplo, seria a adoção de um modelo geométrico, uma figura geométrica que seja matematicamente conhecida. Tá? E nesse contexto aí, então, surge a ideia de se trabalhar com o elipsóide no século XVII, né, basicamente Newton e Huygens, né, proporam a ideia, e a gente tem hoje na geodésia como a forma geométrica, né, o modelo matemático mais próximo da realidade da forma da Terra, então o elipsóide. Tá? Bom, mas o que seria esse elipsóide? Né? Basicamente uma figura de revolução que a gente obtém a partir da rotação de uma elipse em torno de um dos eixos. Né? Ou o eixo menor, que está aqui, ou o eixo maior. Tá certo? Então, quando a gente trabalha com o elipsóide para representar a Terra, né, a forma da Terra, a gente tem aqui um achatamento polar, né, que foi provado cientificamente, né, ainda no século XVII, e a partir de dados de satélite, né, a gente tem isso muito bem definido hoje. Tá? E esse eixo, então, menor, ele é coincidente com o eixo polar. Né? O que seria esse eixo polar? Na verdade, o eixo que liga o polo norte geográfico ao polo sul geográfico. Okay? De tal forma, então, que a gente tem aqui no cruzamento do eixo menor com o eixo maior o geocentro, né? O centro geométrico do elipsóide ele é coincidente com o geocentro, né? Coincidente com o centro de massa da Terra real. Tá? E a partir então da rotação, por exemplo, né, dessa elipse aqui em torno do eixo polar, a gente obtém essa figura tridimensional, esse sólido de revolução chamado então de elipsóide. Quando a gente aplica nessa ideia de elipsóide à forma da Terra, a gente está falando de elipsóide de referência, ok? Bom, basicamente a gente tem duas quantidades geométricas atreladas à elipse, né? E após a revolução ao elipsóide, que seria o semi-eixo maior, ou seja, a metade daquele eixo maior, apresentado anteriormente, o semi-eixo menor, a metade do eixo menor. Ok? Então a gente tem aqui já bem definido duas quantidades geométricas aqui que indicam as dimensões então do nosso elipsóide de referência. Tá? Bom, uma outra questão também, a gente tem aqui a linha do Equador, né? Então essa linha aqui ela subdivide, né,
o nosso elipsoide aqui simetricamente em duas partes, né, seguindo os hemisférios sul e norte, né, e a partir então do fatiamento, entre aspas, desse elipsoide aqui pela metade, né, na linha do Equador, a gente tem o chamado plano do Equador. Além disso, vocês conhecem bem a questão de meridianos e paralelos, né, já desde o ensino médio. Então aqui no elipsoide a gente também tem esses círculos que seriam os paralelos, e a gente também tem os meridianos em forma de elipses, okay? Seguindo aí a ideia de achatamento polar para o elipsoide. Okay? Então essa aqui é a forma da Terra que a gente tem matemática, né? A forma, o modelo de Terra matemático mais próximo da realidade que a gente tem hoje, né? E ao longo dos anos a gente teve um avanço, né, da geometria dessa forma da Terra aqui matemática. Tá? Bom, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, ao longo dos anos eles foram sendo refinados, né, valores a partir de novas observações, né, com equipamentos mais sofisticados, mais avançados, bem como a partir do uso, né, de novos métodos, foram sendo atualizados. E o resultado é que a gente tem aí ao longo dos anos diversos elipsoides de referência que foram propostos. Okay? A partir, por exemplo, da era espacial, a gente tem valores aí mais acurados. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza o GRS 80, né, para o sistema de referência CIRGAS 2000, que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, com esses valores aqui de semi-eixo maior e semi-eixo menor. Okay? Bom, uma outra forma que a gente pode também trabalhar, esse no contexto mais das altitudes, né, é a forma denominada de geoide. Tá? Muita gente fala que esse geoide aqui é a forma real da Terra, né, mas não é bem assim. A forma real da Terra a gente viu que é a superfície física, né, topográfica, e essa forma aqui do geoide ela está mais ligada à questão física do campo de gravidade. Tá? Então, essa figura foi proposta no século XIX, né, por Gauss e Listing, tá? E ela, na definição, seria a superfície equipotencial do campo de gravidade da Terra real, que mais se aproxima do nível médio dos mares isentos de perturbações. Professor, o que significa isso? Né? Vamos explicar um pouco aí. Tá? Bom, a Terra como um sólido, né, provido de massa, tem o seu campo gravitacional. A gente sabe que há uma distribuição irregular de massa, há locais no planeta onde a gente tem uma maior concentração de massa, uma maior densidade das massas topográficas, né, em relação a outros locais, e a gente tem um campo gravitacional, então atrelado, que é irregular também atrelado a essa Terra. Né? Então, basicamente, no sentido da gente mapear os pontos, né, com o mesmo potencial de gravidade, né, esse potencial de gravidade vem da soma, né, do efeito de atração gravitacional com o efeito centrífugo, né, já que a Terra ela tem um movimento de rotação. Né? Então, no sentido de mapear os pontos de igual potencial de gravidade da Terra, a gente tem então as chamadas superfícies equipotenciais, ou seja, de mesmo potencial. A gente tem infinitas superfícies e, na realidade, aquela superfície particularmente que coincide com o nível médio dos mares, né, isentos de perturbações como vento, né, pressão atmosférica, seria então a superfície que delimita esse geóide. Tá? É importante a gente falar que é uma forma física da Terra, não é a forma real. Okay? E é a melhor referência para as altitudes, uma vez que essa figura estaria relacionada com o campo de gravidade da Terra. Tá? Nesse vídeo aqui dá para ver, basicamente, né, o que a gente tem de diferença em relação ao elipsoide. Veja essa escala de cores aqui. A gente tem valores negativos, né, indo de menos 110, com cores mais frias aqui negativos, até 88, mais 88, com cores mais quentes aqui. Né? O que significa isso aqui, professor? Na verdade, isso aqui seria o afastamento que a gente tem dessa figura do geóide em relação a um elipsoide. Nesse caso aqui, um elipsoide WGS 84. Tá? Então, valores negativos querem dizer que o geóide estaria passando abaixo do elipsoide. Isso aqui está relacionado mais a locais da Terra com ausência de massas, né? Com uma menor concentração de massas, como por exemplo aqui a gente vê no Oceano Índico, né? Uma certa
depressão que a gente tem, né? A própria Fossa das Marianas aqui num determinado momento do vídeo também aparece, né? Algumas fossas aqui também já no Pacífico. Então, na realidade, seriam pontos aí com ausência de concentração de massa que o geóide passa abaixo do elipsóide, tá? O contrário aqui a gente vê com cores mais quentes, né, onde a gente tem aqui basicamente o geóide passando acima do elipsóide, né? Então é uma figura completamente irregular, né, muito pela questão da heterogeneidade na distribuição de massa no nosso planeta Terra, tá? Mas é uma figura que é delimitada por uma equipotencial do campo de gravidade, ou seja, está relacionado ao campo de gravidade, e assim seria então a melhor referência para as altitudes, principalmente naquelas obras que dependem de gravidade, como por exemplo obras que trabalham com escoamento de água, por exemplo, por gravidade, em condutos livres, né? E, por exemplo, também obras viárias, né? Como rodovias e ferrovias, ok? Bom, assim como no elipsóide, ao longo dos anos também foram sendo propostos, né, a partir de observações mais exatas, né, e novos métodos, diferentes modelos, né, do geopotencial ou modelos geoidais. Tá? Então a gente vê aqui uma lista, né, de 177 modelos. Aqui a gente tem uma descrição na página do Centro Internacional de Modelos de Campo de Gravidade Terrestre, tá? O ICGEM. Depois vocês podem dar uma olhada no site do ICGEM. Tá? Então aqui a gente tem essa lista, né? E um detalhe interessante para a gente notar é que ao longo dos anos, né, esse degree aqui, esse grau aqui foi aumentando. O que significa isso, professor? Na verdade, essa superfície geoidal, né, ela é obtida a partir de uma série matemática, né, com somatório de termos, tá? E quanto mais termos eu adiciono nessa série matemática, né, nessa equação, com mais detalhamento eu tenho a minha superfície geoidal. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem o grau e ordem 10, a gente tem uma superfície bem mais suavizada, bem menos detalhada do que em relação ao caso que a gente utiliza, por exemplo, o máximo que a gente tem hoje, que é 2190, que a gente vê um detalhamento muito maior, né? Então, ao longo dos anos, esse detalhamento também foi aumentando a partir de novas observações aí de satélites e de distribuição de dados gravimétricos sobre o nosso planeta Terra. Okay? Bom, visto essa questão aí de modelo ou modelos da Terra, né, vamos ver a questão de como se localizar. Né? A gente tem a necessidade de localização, né, no posicionamento, quer seja no posicionamento, na determinação de um posicionamento em terra, ou no mar, ou no ar, né? E, logicamente, também para a questão do mapeamento, para a geração de documentos, né, cartográficos ou plantas, né? Ok, mas como é que a gente faz isso, pessoal? Simplesmente a partir de um sistema de coordenadas, né? Então, aqui, por exemplo, né, um sistema de coordenadas cartesiano, bidimensional e tridimensional, tá? Por exemplo, com os eixos x e y aqui no bidimensional e x, y, z no tridimensional, e a gente vê que tem uma origem, né? Os eixos aqui coordenados, eles têm uma orientação, a gente tem que também ter uma escala, né? E o ponto A, em ambos os sistemas aqui, ele é univocamente localizado a partir das suas coordenadas, né? Então, no bidimensional, x de A e y de A. Tá? E no tridimensional, x de A, y de A e z de A. Isso aqui, por exemplo, é uma das vias, né? Quando a gente utiliza sistema de coordenadas cartesianas, mas também a gente poderia utilizar sistemas de coordenadas esféricas. Okay? Bom, pegando a ideia desse sistema de coordenadas cartesianas, né, para a gente aplicar então aqui, por exemplo, no nosso elipsóide, tá? Nosso elipsóide de referência, a gente tem então as chamadas coordenadas geocêntricas cartesianas, né? Como o próprio nome fala, geocêntricas, né, quer dizer então que a nossa origem estaria no geocentro, né, adotando o elipsóide de referência no centro geométrico do nosso elipsóide de referência. Okay? Bom, a origem está ali, a gente tem os eixos x, y e z. O eixo x, então, aponta, né, para a direção do meridiano médio de Greenwich, né, que é a origem das nossas longitudes. A gente vai comentar um pouquinho disso mais à frente aí, tá? Mas é uma posição astronomicamente definida, tá? E o nosso eixo x, então, aponta para a direção aí desse meridiano médio de Greenwich, tá? Esse eixo x aí,
ele está no plano do Equador, então aqui na interseção da linha do Equador com o meridiano médio de Greenwich passa então essa direção aí no nosso eixo X a partir do geocentro, ok? Bom, o nosso eixo Z está aqui alinhado, né, com o eixo polar. Os valores positivos de Z, então, portanto, estariam aqui na direção do geocentro para o Polo Norte. E completando o sistema de Stróger tridimensional, a gente tem aqui o eixo Y, então. Tá? Então, basicamente, qualquer ponto P no planeta Terra pode ser localizado pelas suas coordenadas geocêntricas cartesianas x, y e z. Tá? É interessante a gente pensar, né, que ocorrem valores negativos em algumas regiões. Né? Por exemplo, valores negativos de z ocorrem sempre no hemisfério sul. Né? E valores negativos de y ocorrem sempre a oeste do meridiano médio de Greenwich e o que a gente chama de antimeridiano de Greenwich, né, que é o diametralmente oposto aqui. Okay? Por exemplo, no Ciências da Terra, no prédio de Ciências da Terra, a gente tem valores aqui de x, y e z, sendo y e z negativos, aí, conforme a gente comentou. Né? Porém, pessoal, dois problemas que a gente tem aqui, né, na questão da prática, né, do uso dessas coordenadas. Primeiramente, é uma coordenada, né, são coordenadas com valores com ordem de grandeza elevados. Né? Então, a gente vê aqui 10 a sexta, basicamente. Né? Estamos trabalhando aqui no milhão, ó, 3 milhões, 4 milhões, né? Menos 4 milhões, menos 2 milhões. Então, são coordenadas com ordens de grandeza muito grande, né? E isso pode causar algum tipo de problema no seu uso prático. Né? Imaginem, por exemplo, né, alguém tendo que passar a sua localização de forma rápida, né? E tendo que citar, então, esses valores aqui nessas ordens de grandeza. Tá? Um segundo problema é que, por exemplo, se eu tiver dois pontos localizados aqui, por exemplo, na superfície do geóide, né? Imaginem um segundo ponto aqui, Q, por exemplo, né? E se eu almejar, por exemplo, o cálculo da distância, né, sobre o elipsoide entre esses dois pontos, né? Ao utilizar, por exemplo, a equação da distância euclidiana, né, no espaço, eu teria uma reta definida entre esses dois pontos e aí eu não estou mais seguindo a distância sobre o elipsoide, né, ou sobre o modelo de Terra. Então, eu tenho basicamente esses dois problemas aí. Então, a saída seria então a utilização, né, para o mais prático, para uma aplicação mais prática, seria a utilização de coordenadas esféricas. Né, e a gente está falando então das chamadas coordenadas geodésicas. Tá? Bom, professor, o que seriam então essas coordenadas geodésicas aí? Basicamente, a latitude geodésica e a longitude geodésica. Né? Vamos ver aqui a longitude primeiramente. Ó. A partir do meridiano de Greenwich, né, e do meridiano, por exemplo, que contém esse ponto P, né, vamos imaginar que um ponto P qualquer na superfície do elipsoide primeiramente. Né? Aqui nesse ponto P passa um meridiano, né, a gente tem o meridiano de Greenwich, e basicamente se a gente colocar aqui então dois planos, né, os dois planos contendo o eixo polar, né, e os meridianos em questão, de Greenwich e passante pelo ponto P, então sobre o plano do Equador a gente pode ter então um ângulo diedro. Né, esse ângulo diedro, por exemplo aqui no primeiro momento, contado no sentido anti-horário, né, de quem tem uma vista superior do Polo Norte, seria então o nosso ângulo longitude geodésica. Okay? Então, o ângulo diedro é entre o plano que contém o meridiano médio de Greenwich e o plano que contém o meridiano passante por um ponto P qualquer aqui. Ó, esse ângulo que está aqui descrito. Tá? A longitude ela pode ser contada dessa forma, né, que a gente colocou inicialmente, variando de 0 a 360 graus no sentido anti-horário de quem tem a vista superior aqui no Polo Norte. Tá? Uma segunda maneira, né, da gente contar a longitude seria de 0 até um ponto diametralmente oposto, ou seja, 180 graus, sendo positivo ou negativo. Positivo aqui no sentido anti-horário, mantendo o ponto de vista superior no Polo Norte aqui, né, até o antimeridiano de Greenwich, e negativo no sentido horário, aqui a oeste do meridiano de Greenwich, chegando até o antimeridiano de Greenwich. Tá? Uma terceira forma ainda possível de se representar a longitude geodésica seria de 0 a 180 graus, porém, ao invés de se utilizar menos e mais, a gente utiliza
uma letrinha aqui, W e E, indicando basicamente o oeste e leste, o sentido, né, de desenvolvimento desse ângulo de 0 a 180. Então, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter aqui longitudes negativas ou longitudes sempre acompanhadas com a letra W, ok? Isso no contexto dessas duas possíveis representações aqui últimas, tá? Bom, e a latitude, professor? A latitude geodésica é um ângulo que a gente conta, então, a partir do plano do Equador, tá? Seguindo aqui o sentido do meridiano, né? Até a normal que passa no ponto P. Bom, o que seria essa normal? Né? Normal é um vetor, né, que passa a 90 graus da superfície elipsoidal no ponto considerado. Vejam que pelo fato da gente ter um achatamento polar, né, essa normal ela não vai passar pelo centro geométrico do elipsóide, mas essa normal vai atravessar em algum ponto, vai tocar em algum ponto o nosso eixo polar. Tá? Então a latitude seria aqui nesse sentido, né, saindo da linha do Equador em direção ao polo, né, seguindo aqui o meridiano, o intervalo angular entre o plano do Equador e a normal passante pelo ponto. Então vejam que a gente consegue localizar qualquer ponto de forma unívoca, né, na superfície elipsoidal a partir dessas coordenadas esféricas, né, a longitude geodésica e a latitude geodésica. Okay? A latitude, né, só para a gente dizer, ela pode ser representada utilizando o sinal positivo ou negativo, né? Na verdade, do plano do Equador, né? Da linha do Equador ao polo, a gente tem 90 graus no máximo, né? E a gente pode utilizar, por exemplo, aqui positivo ou negativo, sendo positivo para o hemisfério norte, negativo para o hemisfério sul, ou, a exemplo do que a gente mostrou anteriormente para a longitude, utilizar a letra S e norte aqui para o hemisfério sul e norte, respectivamente, ok? Por exemplo, então, pessoal, no prédio do CT a gente tem essa longitude aqui aproximada, né? Menos 49 graus, 13 minutos e 54 segundos, ou esse mesmo valor com a letra W, tá? Indicando oeste do meridiano de Greenwich. Tá? E para a latitude, menos 25 graus, 27 minutos e 05 segundos, aí, ou esse mesmo valor com o S indicando hemisfério sul. Okay? Bom, basicamente a gente tem a localização na superfície elipsoidal, e se houver o afastamento da superfície elipsoidal. Na verdade, a superfície física pode passar tanto acima do elipsóide quanto abaixo do elipsóide. Né? A gente viu que o elipsóide é uma aproximação matemática, né, da superfície física terrestre. Tá? Bom, vamos colocar a vista agora em perfil, uma vista lateral aqui. Né? Então, por exemplo, aqui em marrom, a gente está vendo aqui a superfície física, né? Em azul o geóide, por exemplo, aqui passando acima do elipsóide, né? E aqui embaixo em rosa o elipsóide de referência. Tá? Então vamos imaginar aqui, por exemplo, um ponto P qualquer, tá? Na superfície física da Terra, e nesse ponto então passa aqui o vetor normal que a gente explicou há pouco, né? Sai aqui a 90 graus da superfície elipsoidal e atravessa o ponto P na superfície física aqui. Tá? Bom, aqui a gente também tem no ponto P a linha de força ou linha vertical, que na verdade seria a linha de ação da força resultante, né, da soma da força gravitacional com a centrífuga. E pelo efeito centrífugo, né, a gente tem esse formato curvo aqui da linha de força. Né? E aí então, no mesmo ponto P, a direção tangente, né, a essa linha de força aqui, essa reta tangente à linha de força quando passa no ponto P, então seria a direção do vetor gravidade do ponto P aqui na superfície física, tá? Ou simplesmente, como a gente chama aí, a vertical, ok? Bom, então, ao longo da normal, pessoal, vamos considerar aqui a normal primeiramente. Ao longo da normal, a distância entre o elipsóide e a superfície física, né, já que a gente está comentando agora do afastamento, né, como é que começa esse afastamento em relação ao elipsóide primeiramente, a gente denomina então de altitude elipsoidal, tá, com unidade métrica ou múltiplos, né, disso. Então, a distância ao longo da normal entre o elipsóide e a superfície física. Tá? Uma outra altitude, né, a gente comentou do geóide, né, a gente comentou que essa figura é mais utilizada no contexto das altitudes, principalmente em obras de água, né, e de vias, seria então
aquilo que a quantidade relacionada ao afastamento entre o geóide e a superfície física ao longo da vertical, pessoal. Tá? A esse afastamento a gente chama então de altitude ortométrica, tá? Também dada em metros ou múltiplos disso. A gente tem ainda a possibilidade, né, de medir, de indicar uma quantidade, né, relacionada ao afastamento entre o elipsoide e o geóide. Né? Lembre-se agora daquela figurinha com aquela escala, né, em cores, né, que a gente comentou que pode ser negativo ou positivo. Né? Então, a quantidade, né, que a gente se refere no afastamento seria essa aqui, a altura geoidal em metros. Ok? Então, ela pode ser negativa à medida que o geóide passa abaixo do elipsoide, ou pode ser positiva, então, à medida que o geóide passa acima do elipsoide. Tá certo? A mesma coisa com a altitude elipsoidal. A gente pode ter altitude elipsoidal negativa, né, quando a superfície física está passando abaixo do elipsoide, e pode também ter altitude ortométrica negativa com a superfície física passando abaixo do geóide. Tá bom, pessoal? Bom, matematicamente a gente pode tentar relacionar essas três quantidades aqui, né, essas duas altitudes com a altura geoidal, tá, a partir de uma aproximação. Então tá aqui, ó. Por que esse aproximado aqui, pessoal? Né? Porque na verdade a gente tem direções diferentes, né? Altitude elipsoidal na normal, ortométrica na vertical, né? E a altura geoidal também na normal. Né? Então cientificamente a gente não pode colocar um igual, mas na prática a gente pode sim considerar igual aqui no sentido de simplificar essa relação, tá bom? Até porque, pessoal, tá? Esse ângulo aqui entre a normal e a vertical, no ponto P aqui, a gente chama de I nesse intervalo angular, chamado de desvio da vertical, está indicado por I, assume valores aí de centésimo até milésimo de arcos de segundo, é uma diferença muito baixa, aí, né? Muito significante aí nas direções. Okay? Então a gente pode sim, para efeitos práticos, utilizar essa aproximação aí, tá bom? Bom, uma informação importante, vocês vão ver um pouco mais à frente, né, no contexto de altimetria, né? A altura geoidal, na verdade, ela vem de um modelo geoidal, né? E no Brasil a gente tem, por exemplo, o chamado MapGeol 2015, tá bom? Bom, um exemplo aí que a gente comentou, né, já anteriormente da longitude e latitude lá do CT, mas para esse ponto, por exemplo, a gente teria a altitude elipsoidal de 921 metros, a altura geoidal de 3,66 metros, e pelaquela relação matemática que a gente citou agora, a gente tem a possibilidade de obter a altitude ortométrica. Tá? É muito importante, pessoal, a gente citar desde agora que a longitude, a latitude geodésicas e a altitude elipsoidal, tá? Essas três coordenadas aqui, elas são hoje facilmente obtidas por GPS ou GNSS, que seria o Sistema Satelital de Navegação Global, que junta o GPS, né, o norte-americano GPS, com o russo GLONASS, né, com o Galileu da União Europeia e o sistema Beidou Compass da China. Tá? Mas a gente tem, a partir de levantamento GPS ou GNSS, uma facilidade hoje em dia para a determinação dessas coordenadas. Tá? Bom, ainda seguindo na questão lá de sistema, né, de coordenadas, né, considerando aqui, por exemplo, esse sistema aqui tridimensional, né, a gente falou lá da questão da origem, da orientação dos eixos e da escala, né, mas se a gente atrelar ainda, né, a informação geométrica do elipsoide, a gente viu basicamente o semi-eixo maior e o menor, mas a gente tem outras quantidades geométricas provenientes dessas duas básicas, né, como por exemplo o achatamento e excentricidade do elipsoide. E se a gente pensar também, né, que o elipsoide ele é uma forma matemática, né, da Terra, mas também é uma forma física, né, com massa, e aí tem o campo de gravidade, a gente também tem constantes físicas relacionadas ao campo de gravidade desse elipsoide. Né? Se a gente juntar então todas essas informações aqui, todas essas informações caracterizam o que a gente chama então de sistema de referência terrestre, tá? Ou ainda sistema geodésico de referência ou datum. Tá? Essa palavra datum aí, do latim significa origem. Tá? Bom, se a gente tem diferentes elipsoides, nós tivemos, né, diferentes elipsoides ao longo do tempo, né, é de se pensar que a gente também tem diferentes sistemas de referência terrestres colocados em prática ao longo dos anos. Né? Bom, qual que seria então aí o efeito prático disso, né, no posicionamento, no mapeamento? Né? Bom, vamos colocar aqui
um sistema de referência terrestre, né, nessa ilustração aqui em preto, 1, e um sistema de referência terrestre 2 aqui em vermelho. Tá? Dois sistemas de referência terrestres aqui. Então, vamos considerar aqui que a gente tem geometrias de elipsóide diferentes, né, que a gente tem o Azinho, né, e o Bzinho do sistema de referência terrestre 1, e o Azinho e o Bzinho do sistema de referência terrestre 2 aqui em vermelho. Então, geometrias de elipsóide diferentes, tá? E vamos considerar também constantes físicas diferentes aí para esses dois elipsóides, tá? A gente vê também aqui diferenças de origens, né? Aqui a gente tem uma origem aqui do sistema 1 e do sistema 2, né? Afastados aqui espacialmente. E uma diferença também em termos de orientação dos eixos, tá? De direção dos eixos. Ó. Veja que o eixo X, o eixo Y, perdão, está para cá e o eixo Y do sistema 2 está para cá, né? Assim como os demais eixos aí. Tá? E vamos considerar também uma escala diferente. Bom, qual que é o efeito prático disso? Né? Vocês estão vendo aqui um ponto P, o mesmo ponto P no sistema 1 e no sistema 2 estariam então representados deslocados espacialmente. Né? A gente vê aqui o mesmo ponto, né, representado em dois sistemas diferentes, estando deslocados. O efeito prático disso, né, num mapeamento, por exemplo, que a gente vê um mapeamento cadastral, né, utilizando dois sistemas de referência diferentes, aqui o SAD69 e o SIRGA, são dois sistemas que nós utilizamos aqui no Brasil. A gente vê aqui entre dois pontos, entre 2x aqui e entre dois círculos aqui, uma diferença de até 65 metros de deslocamento. Né? Então, deve-se tomar muito cuidado com essa questão do uso de diferentes sistemas de referência terrestre. Aqui a gente tem uma ilustração, lógico, isso aqui é uma imagem falsa, né? Mas só para tentar representar de alguma forma o que ocorreria na prática se a gente utilizasse dois sistemas simultaneamente em uma obra, por exemplo, de uma ponte. Né? Um caso real que a gente pode citar, né, de inobservância, né, dessa questão de se trabalhar com dois sistemas diferentes, tá? Seria esse aqui, nas obras do Rodoanel em 2001 em São Paulo. Né? Houve a perfuração de um gasoduto da Petrobras, onde no projeto utilizou-se um sistema de referência terrestre e na localização, para chegar na localização do ponto de perfuração em campo, né, utilizou-se outro sistema e aí acabou ocorrendo essa perfuração aí que gerou um caos imenso. Okay? Só um exemplo aí do que a gente pode ter. No Brasil, né, a gente utilizou já o Corrego Alegre na década de 70, o SAD69 na década de 80, né? Na década de 90 a gente teve uma atualização do SAD69, mas desde 2015, né, o sistema de referência terrestre utilizado no Brasil é esse aqui, o SIRGAS 2000, utilizando o elipsoide GRS 80. Ok?